Olá, sou o professor João Luiz. Olá, pessoal. Sou a professora Lilian Geisenberg. Somos professores de Geografia e estamos aqui para dar algumas dicas a vocês sobre o Enem e o SSA. Somos do Colégio de Curso Performance e Universidade Infantil. É isso aí. Para começar, né, vamos a alguns temas que são que caem corriqueiramente nessas provas, né? Então, começando pelo SSA 1, a gente vai ter geologia, os conceitos, né, da geografia, possibilitismo, determinismo, é bom sempre dar uma olhadinha. Os princípios clássicos. Os princípios clássicos, a questão também da geologia, prestar bastante atenção, porque a imagem que eles trazem deixa bem claro, né, as alternativas lá. Então, assim, é realmente prestar muita atenção nessas imagens, que está caindo bastante a geologia. Sim, e principalmente que o SSA é uma prova um pouco mais dura, digamos, mais direta, né? O termo melhor, ela é mais direta. Então, geologia vai ser já é um assunto direto, junto do SSA vai ficar uma prova mais direta. Hidrografia, idem. Climatologia também, né? As questões que vão exigir maior interpretação são realmente os princípios básicos, né? Os mapas, né? A gente tem que prestar muita atenção nos mapas, porque ele traz aí a questão da vegetação, do clima. Então, ele traz diretamente, né, a resposta ali. Só é analisar com muito cuidado esses mapas. Não é o uso do mapa pelo mapa, né? Isso. Mas é um mapa integrado aos outros conteúdos. Isso. Ele é como se fosse o texto da geografia. Exatamente isso. Já no SSA 12 a gente já vai estar falando aí de problemas ambientais, a questão social do problema ambiental, na verdade, né? Então a gente entender o impacto disso para a sociedade, a gente vai estar falando de questões urbanas e o que é fundamental, tanto para o SSA 2 como para o Enem, que a gente vai repetir daqui a pouco, que é geopolítica. Sempre eu digo o seguinte, né? Sempre tem um tempinho no dia para assistir uma reportagem. Não tem tempo de assistir a TV, mas vá lá num site, procure, veja o que é que está acontecendo, porque a atualidade sempre está caindo uma questão. E o dia a dia realmente eu sempre digo também que eu não tenho tempo de estar assistindo jornal, mas eu vou lá, tenho vários jornais no Instagram, e quando eu vejo uma reportagem, eu vou lá e vou fuçar aquela reportagem. Então, assim, para a gente ficar mais direto, né, com essa questão da geopolítica. Mas é porque a geografia é isso, né? Ela é feita na rua, é feita no nosso cotidiano. A geografia, ela não é limitada aos livros. Isso. E essas provas, elas puxam muito isso, né? Usando muito exemplos de notícias mesmo. Ano passado, teve um caso sobre o incêndio de um terreiro. Tava lá na prova, né? Então, essas questões, elas sempre vão estar caindo, utilizando elementos do dia a dia, do cotidiano, para fazer análise, principalmente dos fundamentos básicos da geografia, né? Relembrando o espaço, região, paisagem, lugar e território. Redes também vai cair bastante, né? Como um sexto elemento disso tudo. Mas vamos para o Enem? Vamos para o Enem. Bom, já para o Enem, a ideia da cartografia se mantém, mantém. Ultimamente, os mapas do Enem são bastante utilizados como recurso, como texto mesmo, né? Como já foi colocado aqui, para outros assuntos. Além disso, a gente vai ter muitas imagens, e agora o Enem ele é colorido, então estão abusando bastante das imagens e de gráficos. Então, melhorou bastante, né? Porque quando era preto e branco, né, o aluno ficava difícil a interpretação, mas hoje não. E assim, como você falou aí do que cai, a questão também da urbanização. É um dos assuntos que mais cai no Enem, urbanização, meio ambiente e geopolítica. São esses 3 assuntos, e o primeiro que você falou também são os 4 assuntos que mais caem dentro do Enem, que é analisar as imagens. Porque ele está trazendo tudo em cima da imagem, e textos. Às vezes ele traz um texto, eu teve uma prova, não lembro se foi do Enem, se foi do SSA, que foi um trecho de uma música para saber o clima do Brasil. Então, através de uma música, o aluno tem que interpretar e saber o clima da região, né? No caso do nosso país. Então, tem que saber realmente a interpretação. Estamos tendo muito isso, né? Teve a questão de Sobradinho recentemente, que era a músicas para você fazer uma análise de hidrografia. Então, talvez músicas você nem pense que aquilo vai cair, que tem uma relação, vai estar sim. Isso. Textos de globalização estão caindo constantemente. E recentemente a gente tem muito
que não tínhamos até uns 3, 4 anos, a questão da geologia. A geologia ela ficava muito para SSA e agora está caindo forte no Enem. No Enem, né? Então, muito forte os principais recursos minerais do país vão estar aparecendo. A própria dinâmica morfológica, né? Os domínios morfoclimáticos está caindo bastante. E isso, obviamente, com mapas. Isso, né? com mapas. Sempre lembrando que os mapas vão estar presentes aí. A imagem, está lá, os gráficos e tabelas. Isso. Tabelas também você tem. Olha, é tudo analisar com calma. Eu sei que são pouco tempo, você tem que ter uns minutinhos lá para cada questão, mas olhando com calma, prestando atenção naqueles gráficozinhos, naquela tabelazinha, você vai matar a questão rapidinho. Né? E um dos sempre que eu falo também, o segredo é, antes de vir um texto, vá logo para a pergunta, para você diminuir o tempo, para ver o que realmente ele quer, aí você vai ler o texto e aí você consegue. Sim, sim. Né? Porque eu digo geografia, eu acho que é uma disciplina que envolve tudo, sempre matemática, português, história, então a gente tem que estar ligado a tudo isso e dentro da geografia a gente fazer, e vocês fazerem uma excelente prova. Sim, sim. Isso me lembra, a gente sempre conversava muito que você pode perguntar tudo a um geógrafo. Ele pode não ser especialista do assunto, mas ele vai saber falar sobre tudo. Então, a geografia, ela vai cair todos os assuntos. Todos os assuntos. Qualquer assunto que você imaginar pode estar dentro dessas provas, porque faz parte, né, do espaço geográfico, faz parte do que a gente vive. Agora vamos lá com umas diquinhas. Dicas rápidas, né? Dicas rápidas. Quer começar? Eu começo então. Bora lá. Primeiro de tudo, novamente, se liguem nos mapas. Né? Aqui a gente não está falando da cartografia pela cartografia, dos conceitos básicos da cartografia. É compreender como esses mapas estão, compreender a estrutura do mapa, compreender quais informações ele está nos trazendo. A principal função de um mapa não é uma localização, é informação. O mapa ele é um instrumento de conhecimento. Urbanização. Urbanização está trazendo muito a questão de músicas, né, textos, charges também ele está trazendo. Então, leia o enunciado, o que ele realmente está pedindo, para você depois ir para o texto ou para a imagem, enfim, e você, né, ver lá as alternativas. E prestando atenção também, destaque se ele está pedindo um exceto, uma que não, uma verdadeira, uma falsa, porque isso aí, você lá destaca esse nomezinho, porque senão você pode se perder também na questão. Sim. Outra questão aqui, que Lili já falou, né, é a geopolítica. Então, se apropriem de notícias, se apropriem dessa informação, busquem saber o que está acontecendo. Geopolítica é um assunto atual. A gente vai estar falando de conflitos atuais, de relações atuais, né, entre países, sendo elas diplomáticas ou não, né, a gente vai estar falando disso. A questão da hidrografia também traz em mapas. Realmente prestar atenção, ele não vai trazer, como o João já falou, mapa por mapa, né? Ele vai trazer ali para você analisar. Então, olhe todos os nomezinhos, o que ele realmente está pedindo ali dentro daquela questão de hidrografia, quanto também na de clima, né? nessa parte mais da geografia física. E mais um assunto assim que está caindo muito recentemente são questões relacionadas à África, tanto relacionadas ao continente africano, como a influência da África no Brasil, né? Então, os últimos Enems caíram questões sobre o carnaval e a influência da África no carnaval, até porque algumas escolas de samba usaram muito temas de religiões africanas, já isso acaba reverberando na sociedade. A própria questão geopolítica do continente africano está muito forte, né? Então, a África é um assunto que está muito em voga, digamos assim. Lembrando também na questão aí que você falou da África, eles estão trazendo muita parte do social. A questão da desigualdade social, que a gente nem abordou, mas ele traz muito texto, que às vezes até a gente, quando está olhando, fica olhando e vendo que está parecido com sociologia, né? Porque ele está trazendo muito da geografia a parte também social, da desigualdade social. Não só no nosso país, mas principalmente ele está trazendo bastante da África. Então, são essas algumas dicas, né? Principalmente leia com atenção, com calma, muita calma, para não perder nada, né? Por conta de uma vírgula, por conta de um sim, por conta de um não.
e vocês vão fazer realmente uma excelente prova de geografia. É isso. Depois a gente tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Até a pessoal. próxima. Até a próxima.